Chama aí, Vanessa. Pra eu te colocar na live. Ixi, o que que eu fiz? Ixi, o que que eu fiz? Ih, o que que eu fiz? Não sei. O que eu fiz é ótimo. A tela, de repente, tá tudo azul. Aí O eu que tô que eu pensando, o que fiz, eu gente? fiz? O que que eu fiz, gente? Tá aqui. Voltou. Que louca, E aí, gente. gata, como que você está? Ah, estou bem. E você? Bem, graças a Deus. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Bota no teu 3G, 4G. Vocês estão vendo dela travando ou só eu que tô vendo travando? Tá, né? É. Vanessa, coloca no teu 3G, minha filha. Como é que eu chamo ela? Vamos ver aqui. É aqui? Aqui. Então, eu não sei por quê. Não foi minha internet, não. É porque como eu tenho todas as contas conectadas aos meus clientes, aí eu não sei o que aconteceu, que eu apertei um trem errado e fui para outra conta. E aí eu caí aqui com você. Ah, tá. Porque... Boa noite. Boa Tudo bem noite. com Tudo bem? você? Tudo bem, e você? E o baby, Bem, cadê? graças a Deus. Seu baby. Obrigada pelo convite. Tô abrindo Imagina. aqui as coisas que eu anotei. E como que tá essa semana de lives que você tá fazendo? Essa semana não, já tem o quê? 7 dias? Ou bateu 10? Não, eu fiz uma semana. Deu 5 dias. Fiz de segunda a sexta, né? E Ah, aí tem tá. Final sido de semana incrível. não. Então, Não, 5 final hoje de é o semana a gente sexto. tem folga. Não, eu tava olhando aqui, tava difícil escolher as lives, viu? Porque tem tanta gente fazendo live agora, tipo, Ítalo Marcilli, Uhum. Thiago Brunet, a Viviane, esqueci o nome dela, que ela é muito legal também. Mas então, hoje a gente vai falar sobre identidade e propósito. Se apresente, Isso. porque quem entrar aqui vai ficar salvo no seu, mas eu vou mandar aviãozinho aqui para as meninas entrarem também e para elas te conhecerem. Deixa eu mandar aviãozinho também, peraí. Isso, Viviane Martinello. Nossa, aquela mulher é fantástica. Vou Deixa eu mandar mandar aviãozinho. aviãozinho. Vou mandar pra todo mundo que tá aqui. Esse horário, agora todo mundo decidiu fazer live. Tá todo mundo online em live. É? Eu mandei aviãozinho pra todo mundo. Mas a gente deixa salva e é isso que importa. Depois o pessoal consegue assistir. Tá, mandei. A gente deve ter mandado para as mesmas pessoas, algumas. Tem todo mundo do grupo do Ogivas, acho que tem umas 5 pessoas fazendo live agora também, você viu? Eu vi, não, eu vi Do um pessoal? só o Francisco? Não, a Eva também, a filha de Eva tá fazendo agora também. Ah, não vi. A É. Priscila. Então vamos, a gente vai falar sobre identidade e propósito, que é uma coisa que eu vivo na pele, né? Desde quando eu descobri quem eu era, porque que você fez me agora, não fez? Fiz. O que você percebeu depois que você fez? O que mudou na sua vida? O que mudou na minha vida, de fato? Na verdade, assim, clarificou muitas coisas que eu já sabia, né? Só me deu, como é que fala? Me deu a certeza de algumas coisas, assim, sabe? Porque eu já estava nesse processo de busca, de A autoconhecimento. Eu acho que semente eu... já estava plantada, só Hum, fortificou quem você exatamente.
exatamente, assim, eu cheguei à conclusão que realmente algumas decisões que eu tinha tomado, eu falei, gente, eu preciso realmente, é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer. Foi uma resposta de Deus, na verdade, que eu tive, sabe? Com tudo que aconteceu, e aí o grupo que formou, e... É que você não tava no dia do Zoom, né? Você não viu meu depoimento. A não ser que a Ah, eu Alan chegou entrei depois. depois, eu entrei depois. Então, e aí eu falei, né, que eu trabalhava, eu trabalho, né, como coaching, e inclusive eu trabalho só como coaching online, né, então eu não faço atendimento presencial. Eu quero, Uau! pra mim, tipo, né, verdade, o que mudou pra você? Algumas coisas mudaram, né, claro, mas, assim, eu como eu tenho uma nenê, você sabe que você tem filho, Aham. muitas coisas não mudaram, porque eu já não saio tipo, não saio sexta, sábado, As minhas domingo. amigas estão surtando com o coronavírus. Tipo, o que que mudou na sua vida? Nada, porque eu continuo em casa do mesmo jeito. O que Minha que vida mudou? não mudou. O Nada, que que mudou na sua porque vida com o coronavírus? Nada. Só nada, eu mudou tenho... que aos finais de semana ou à noite a gente saía praticamente todos os dias à noite. Mas fora isso, seguimos aí, firme e forte dentro de casa. Não, você sabe, né? Mas, tipo, você pensa, a minha filha tem 9 meses, né, Vanessa? Então, assim, você tem filho, você sabe. Até 1 ano, né, mais ou menos, como é que é a vida de quem é mãe, né? Então, o que que mudou? Eles dependem Nada. muito ainda nessa fase, assim. Não, ela não anda ainda, anda. Ah, então, ela tá querendo se levantar. Ela já engatinha por tudo, quer botar tudo que ela encontra na vida na boca, menos os brinquedos Ah, o dela. Davi não teve isso de colocar as coisas na boca, mas ele Não, teve. Ele andou com 9 meses. 9 meses ele já estava andando praticamente correndo. Então ele começou muito novo. Ele foi bem precoce. Mas essas coisas de colocar na boca ele não colocou, não. Mas que que sorte, você Jesus. que já passou, então, você que já era coach, você que já passou por esse autodesenvolvimento, você já trabalhava com essa parte do autodesenvolvimento, o que que mudou na questão de identidade? Era para você me entrevistar, mas eu que tô aqui fazendo pergunta. Não, tudo bem, né? Não, então, é que assim, ó, eu sempre tive uma ligação muito forte com o pai, né? Com o nosso pai. E é incrível porque, assim, o meu Instagram, quando eu lancei lá em 2012, que foi quando eu entrei, eu sempre trabalhei Vou colocar também em aqui o paralelo. tema e você Coloco. fixa aí, para ficar mais Tá, fácil para quem poder entrar. isso. E aí, eu sempre trabalhei com... Ah, gente, como é que vai? Aqui. Eu sempre trabalhei como modelo, sempre trabalhei, enfim, com essa área de beleza, de moda, tive blog, sabe? Essas coisas assim. Teve uma época que era muito forte blog. Tinha até o Blogspot, eu acho que era um domínio que tinha um tempo atrás. Que acho que nem existe mais. Mas enfim. Então eu sempre trabalhei com blog, sempre trabalhei com essa área de beleza, de moda, de foto, de não sei o que. E aí sempre foi essa a minha área, quando eu comecei na internet. Só que com o passar do tempo, assim, nos últimos anos, isso não me preenchia mais, sabe? Falar disso não fazia mais Não faz diferença na minha vida. sentido. Não, perdeu o sentido total. E aí eu queria, em 2014, que foi quando eu comecei essa busca de desenvolvimento pessoal muito forte, e essa evolução, eu queria passar isso para as pessoas. Só o que que acontece? Eu tenho um público todo que a gente chama, eu acho que, tipo, entretenimento, sabe? E não um público de autoconhecimento. São públicos diferentes, né? Você que trabalha com Mas aí isso, você acho que deve conseguiu entender. migrar esse público? Então, o que que tá acontecendo? Porque assim, porque eu não fui para esse lado. Eu comecei a ir para esse lado agora há pouco tempo, depois que eu conheci o Pablo no novembro, dezembro do ano passado. E aí eu comecei a sentir muita rejeição do público. Não rejeição, assim, É, porque eu nunca tive haters, tá? Nunca tive aham. haters. E não tenho. Por isso eu até falei no grupo lá, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque eu não tenho haters. Não tem mensagens de ódio, graças a Deus. Mas assim, ó, eu senti que caiu muito, né? Porque Eu porque o meu tenho uma lifestyle amiga, mudou. sabe a Mãe Sete? Você já ouviu falar nela? Eu A acho que você Juliana falou. Caiado. É direto a gente tá fazendo live, eu e ela. E aí, ela tá passando por isso também, porque assim, ela não falava muito de Deus nas redes sociais dela. Ela era Hum, focada em maternidade, porque ela é mãe de 7 realmente.
Só que ela vem passando por um crescimento espiritual muito grande, o Senhor vem tocando no coração dela, e depois que ela começou nessa busca espiritual e ela começou a falar, ela falou que teve muita queda de seguidor, muita queda de engajamento, muita queda de tudo. Mas isso é normal, sabe por quê? E é até bom, porque aí tira quem não vai contribuir, quem não quer, e vai fazendo um limpo. É como se fosse o processo seletivo dos seguidores. É a melhor coisa que acontece. Eu passei por isso também, porque eu não falava nada. E aí, de repente, eu comecei a falar de Deus, 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 Deus. Eu era, tipo, a pessoa morna e que, de repente, começou a falar de Deus 24 horas por dia. Porque não faz sentido, depois que você conhece a palavra, que você tá ali, como que você não fala de Deus? Não tem como. Não tem como eu não falar do que o Senhor é na minha vida. Não tem como eu falar de como Ele transformou a minha vida e a minha família se eu não falar dele. Porque a glória não é minha. Então, é quando Você a é gente testemunho entende vivo, né? isso, e quando a gente entende isso, algumas pessoas não vão concordar. E tá ok que elas não concordam. É exatamente isso, é separar o joio do trigo. É isso que está acontecendo exatamente hoje na minha rede social. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos, né? Naquela época eu só tinha, era Orkut, né? Você é um pouco mais nova que eu, né, Vanessa? Você tem que Eu tenho 30? 30. Vou fazer 35. Então, quando eu tinha 19 anos, que foi quando eu me batizei, enfim, entrei na igreja, o que aconteceu? Naquela época não tinha isso, entendeu? Lá a gente era tudo presencial, né? Era célula, era não sei o quê, não tinha algumas comunidades no Orkut, aquela coisa assim. Mas aí o que aconteceu? Enfim, mas passou e aí eu fui para esse lado e nunca expus muito, sabe, esse meu lado, não vou falar religioso, era religioso na época, né? Sendo bem sincera, religioso. Nunca expus esse meu lado religioso, assim, esse lado crente. E assim foi, porque eu falava muito para as pessoas que estavam próximas a mim, né? Por exemplo, a minha mãe foi para a igreja porque eu era testemunho vivo, entendeu? Da mudança. E ela acabou indo, enfim, e levei muitas pessoas para a igreja, graças a Deus. Mas com esse contato ao vivo, nunca foi pela internet. E aí, esses tempos também, assim, eu falei, eu quero uma resposta de Deus. Eu falei assim, ai Deus, não sei o que, me dá uma resposta. Aí eu fiz uma live falando das coisas de Deus e foi um desastre, assim. Foi um desastre. E aí, quando eu fiz essa live que foi um desastre, eu falei, tá bom, o senhor não quer que eu fale? Eu falei, o senhor não quer que eu fale? Não falo. Eu não vou falar. Eu não vou falar, eu vou ficar quieta na minha, porque a gente fica nessa, né? Tipo assim, eu acho que você não tá afim muito não de que eu fale, eu acho que eu vou ficar quieta. E aí, logo depois disso veio o IP. E aí depois disso veio o grupo. E aí depois disso veio, né, que aí eu tive essa luz e aí foi quando eu criei foi maravilhoso. Criei o Leoas, né? E, enfim, que é nosso, né? Mas foi assim que eu falei, gente, isso é a resposta. Porque eu falei, Deus, o que é? Se não é pra fazer, eu não vou fazer. Isso faz um mês, eu acho. Mas você vai ver, a minha mudança começou em março do ano passado. Eu fiz o meu IP no final de março, né? No início de abril. Primeiro de abril eu já tava, tipo, formada. Mas, assim, a minha mudança de lá pra cá, assim, foi muito forte. Porque eu comecei falando e quando eu falava com muito autoritarismo, muito bravo. Então, eu afastei muita gente, porque eu chegava assim... Se seu marido é um banana, a culpa é sua, porque você não é insubmissa. Eu cheguei assim muito forte, batendo muito forte. Então, muita gente fechou o coração, porque as mulheres que a gente passa a mão na cabeça delas. E aí, mas eu vi que o Senhor foi me moldando. Ele vai te moldar da mesma forma que ele foi fazendo comigo. Ele vai capacitando a gente. Ele vai colocando pessoas, estratégias e momentos da nossa vida para poder trabalhar isso. E eu lembro que até minha pastora tá aqui, a Valéria, ela sabe. As pessoas falavam assim, você não pode falar desse jeito. Eu falei, eu vou falar desse jeito e ponto final. Mas é porque o Senhor me levantou daquela forma. E aí eu tive uma palavra no final do ano passado, foi que falou a seguinte coisa. O Senhor, o seu tempo de doçura chegou. E eu já estava vivendo o tempo de doçura e eu não estava entendendo o que era aquilo. Porque eu era muito brava, assim. Eu falava com sangue nos olhos. E aí, esse tempo de doçura chegou. E aí, hoje eu vivo, de fato, o amor. Assim, não que eu não vivesse antes, mas é porque antes eu era muito brava. E aí, eu era de apontar e falar as coisas. Mas o Senhor vai capacitando e vai mudando a gente. E da mesma forma, você fez a primeira, mas você precisava começar. Porque se você não começasse,
talvez você não teria chegado aqui, não teria criado o grupo lá das leoas, não teria tido essa ideia, porque tudo isso que aconteceu foi sensibilidade ao Espírito Santo. Então, Sim. então, tudo isso que aconteceu foi sensibilidade ao Espírito, porque você ativou a sua identidade nele. Talvez era Uhum. isso que estava precisando para você dar o start dessa mudança. Então, assim, Sim. o fim é sempre melhor do que o começo, né? Então, eu falo Uhum. porque o meu começo foi muito engraçado. Se você pegar meus vídeos antigos, era assim, uma braveza muito grande. Mas o Senhor vai moldando a gente, ele conhece o nosso coração. E ele Sim. vai moldando a gente e trabalha na gente. Então a gente precisa passar por essas fases, igual eu precisei passar por essa fase. Uhum. E nisso, muitas pessoas queriam me mudar. Você tá falando errado, você tem que falar. Eu tenho uma grande amiga que foi assim, ela que foi o início de tudo na minha vida. E uma vez ela falou: você não pode falar desse jeito. E aí eu entrei em crise. Aí o Diogo pegou e falou assim: qual foi a palavra que o Senhor te deu? Que ele se agrada com o que você está fazendo. Não escute os outros, continue. O que precisar mudar, ele vai mudar. Mas, tipo, para de escutar os outros. Então, a gente tem que silenciar e, de fato, entrar pro secreto e escutar o que ele tem para falar para nós. E ele mesmo vai fazendo das artimanhas. Ele é muito intencional em tudo que ele faz. Então, conforme ele vai vendo a necessidade, ele vai usando a gente no que precisa. Uhum. É, porque é o que eu falei até, não sei para algumas meninas eu falei. Porque não adianta, porque o que nos faz, assim, o que nos faz diferentes hoje em relação por exemplo, ao grupo, é que cada uma tem uma história muito particular, muito uma diferente da outra, mas que se encontram em alguns pontos, assim. É incrível como, por exemplo, agora, para mim, tá sendo incrível falar com você, tipo, a gente tá, sabe, tá sendo uma troca maravilhosa. E assim foi a semana toda. As peças do Lego foram se encaixando Fica achando. todas. E é incrível como uma complementa a outra, assim. É uma coisa, não sei se já fez com várias meninas, mas assim, hoje você é a sexta, né? E é incrível como, assim, uma vai complementando a outra, a gente ficava, assim, chocada. Eu falava com a E próxima, como a daí gente a aprende, história... né, durante essas lives, escutando Meu a outra Deus! falar. Demais, demais, demais. A troca, que eu digo, assim, tem sido... Eu não sei como é que o pessoal tá reagindo, assim, de fato, lá dentro do coração, porque as pessoas também... Eu acho que às vezes escutam algumas coisas que a gente fala aqui e elas ficam processando, né? Ah, Aquilo. inclusive, Ali, você não participou, mas a gente fez um Zoom esses dias, que a gente fez a leitura da Bíblia, a gente vai fazer tipo uma mentalização. E aí, através dessa mentalização, foi assim, de choro, foi bem assim impactante. A gente criou um grupo para fazer o estudo da Bíblia juntas, só as mulheres, para poder não ficar misturando todas as conversas, sabe? Para estudar de fato a palavra e para cada uma Uhum. levar. Porque realmente a gente tem que aproveitar Ah, esse eu tempo entrei para. depois, eu vi, Ah, você eu conseguiu entrar no entrei, grupo? Então eu vou entrei. marcar com as Eu entrei, meninas mas pra gente não poder fazer. tava, mas eu acho que vocês já tinham feito. Porque vocês estavam fazendo, acho que foi no sábado, não foi? Foi, gente, do nada. Vamos fazer um É, Zoom então, três e aí horas da como tarde? Vamos. e aí como você sabe que eu tenho a nenê assim, não dá pra, vou jogar a nenê pra cima e sair fazendo. Tudo depende, né, enfim. Mas Então, assim, com certeza vou participar. Eu quero ver, porque eu vi que vocês já deram umas ideias de estudo ali, depois a gente vai ver como é que vai ser isso. eu Porque vi um vídeo acho que foi do Reinhardt, eu até anotei aqui. Foi sobre identidade, né? Que ter identidade firmada em Cristo é ser honesta com sua real maneira de ser. É uma característica de quem entendeu o que é ser em Deus. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é um curso. A gente está falando sobre identidade e propósito em Cristo. Mas, por coincidência, a gente fez o mesmo curso chamado Método IP. Eu fiz ano passado e a Ali fez esse ano. Mas a gente não está falando desse curso. É só porque, querendo ou não, volta e meia a gente fala do curso. Então, assim, quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu sei qual que é a maior crise das pessoas hoje, identidade, propósito, porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem, elas não conhecem o Deus delas, e muitas das vezes a gente está ali só esquentando banco de igreja. Porque realmente, se a gente fosse parar para pensar em quem Deus é, não tinha esse tanto de gente apavorada, não tinha esse tanto de gente com medo aqui no Brasil por conta do coronavírus. E medo é a ausência de fé. E Uhum. fé é a certeza daquilo que a gente não vê.
Então, medo e Deus não combinam. Eu até li um versículo essa semana, acho que foi no sábado mesmo com as meninas, não, eu abri a Bíblia aleatoriamente, o Senhor me deu essa palavra. Que quem confia no Senhor, a gente tem que temer o Senhor. E não o coronavírus. Se a gente tem que temer algo, não é o coronavírus, a gente tem que temer o Senhor. Sim, e até porque Então, tem um propósito maior nisso, né? com certeza, assim, claro, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, mas Uhum. elas estão morrendo porque Deus permitiu. Da mesma forma que Deus permitiu que elas nascessem, Deus permitiu que elas partissem. E assim, é um peso, é triste isso, tudo que está acontecendo. Ninguém está feliz com tudo que está acontecendo, mas a gente também tem que entender o propósito. A gente tem que entender por cima de tudo que está acontecendo. Então a gente tem que, de fato, entender que o que o Senhor está nos chamando. A gente tem que perguntar para eles, para ele, Uhum. o que ele quer de nós nesse momento. O que de fato ele tem para nós. É momento de fato a gente entrar para o nosso quarto, chamar o Senhor, bater o joelho no chão e orar. É para isso que ele está nos chamando agora. É verdade. E até estava pensando numa coisa assim, se você ser crente de banco é pior do que se você nunca tivesse entrado na igreja, né? É muito triste você ver pessoas que estão batendo ponto na igreja, mas que não são a igreja, né? Não são a igreja na família, não são a igreja com os outros, que não se sensibilizam com a dor do outro, não têm empatia pelo próximo. E quando eu frequentei a igreja há muito tempo, atualmente eu não tenho frequentado nenhuma congregação, e eu vi muito isso, sabe? E de ver ver pessoas fora da igreja fazendo um mover muito maior do que pessoas que estavam lá dentro, sabe? O pastor E Anderson Silva fala muito sobre isso, de não esquentar. E o meu pastor também, o Rafael Tarso, o esposo da Valéria. Que pra gente não esquentar banco de igreja dia de domingo, porque não adianta nada. Você ir no culto, assistir o culto, chorar, louvar o Senhor e segunda-feira continuar do mesmo jeito. Tem vários índices que falam que o dia que as mulheres mais apanham dos maridos, adivinha que dia que é? Domingo, dia de culto. Então, assim, a gente trabalha com mulheres que sofrem violência psicológica, violência física, patrimonial e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar disso, mas para a gente dar um basta em tudo isso, a gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que uhum, saber quem a gente é em Cristo, porque quando a gente conhece, o que a gente vê? As mulheres perdidas e os homens mais perdidos ainda, porque as mulheres cada vez mais vão crescendo, se empoderando e colocando o homem no devido lugar que ela acha que eles devem estar. sim, Então, a gente tem que saber qual que é o nosso chamado, a gente tem que nos conhecer em Cristo e, de fato, quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe a sua identidade. Ou, quando você sabe quem você é em Cristo, você sabe o seu propósito, porque uma coisa está uhum, ligada à outra. Identidade e propósito andam alinhados, lado a uhum, lado. uhum. Me veio uma coisa na cabeça agora, que eu fiquei pensando assim, né? Que assim, a gente sabe que Jesus veio pelos doentes, né? E pelos aflitos. Só que assim, se a gente não dá conta de perceber os nossos conflitos, os nossos problemas, e se a gente não encara isso, realmente a gente fica no raso. Eu conversei isso com quem que foi a semana passada, não sei. Mas você fica no raso, e quando você fica no raso, porque mergulhar dói, com quem que eu falei? Foi com uma das meninas. Mas enfim, você fica no raso, e aí você não encontra realmente o Senhor. Por quê? Porque você fica ali molhando o pezinho. Por quê? Porque se você mergulhar, você vai ter Tem que que correr nadar, para si, né? você vai ter que. É cansativo, né? É cansativo você mergulhar, você, de repente, vir uma onda na sua cabeça e você, né, quase se afogar, ou bater de cabeça no fundo, ou ter que nadar, ou ter que. Você sair do raso e ir pro fundo vai ser cansativo. Então é muito mais fácil você ficar ali. Indo à igreja só sentando, levantando e indo embora para sua casa e na segunda-feira tá brigando com todo mundo dentro de casa, e Pegar o na que segunda convém da e Bíblia. na segunda-feira você tá brigando com os colegas, tá desejando mal dos colegas, não tá, né? É muito mais fácil você
só ir lá, sentar, escutar, mas também escuta que entra por aqui, sai por aqui, né? Do que você realmente ter essa intimidade, porque o preço que a gente paga quando a gente se conhece, quando a gente se autoavalia, é muito pesado. Quando você tem que bater de frente com a sua essência, com o seu passado, às vezes, com os seus erros, com o que você tem que melhorar, com o que você tem que crescer, isso dói muito, né? Crescer dói. Crescer dói. Então, por isso eu acredito que tenha tanto o que a gente está chamando de crente de banco, né? Porque você se desenvolver é muito doloroso. Você reviver coisas do seu passado, que nem a gente tem, né? Os desbloqueios que tem que fazer. Né? Quando a gente... você se desbloquear, dói. Dói. Claro que é uma dor que, né? Que a gente sabe que passa, né? É uma ferida, né? Mas como ninguém quer acessar isso. É melhor continuar do jeito que tá. Que estão vivendo aqui, tá de boa. Mas só que chega uma hora que Deus vai te cercando. Porque Deus quer que a gente se posicione. Deus não quer a gente tímido, Deus não quer a gente como crente de banco, porque o juízo chega para todo mundo. Então, isso que está acontecendo agora, de fato, é o Senhor nos chamando para deixarmos de ser crente de banco e assumir nosso papel e a nossa identidade dele, porque assim, o chamado é para todos. Todo mundo tem um chamado, mas poucos vão se sentar à mesa porque poucos estão dispostos. Porque poucos estão dispostos a doer. Porque o povo acha que Jesus ele é aquela coisa boazinha e é aquela coisa linda, maravilhosa. Não, ele é bem pontual, ele é bem direto, ele é bem reto. Ele, quando é preciso, ele vai lá e fala sem meias palavras. Então, assim, as pessoas estão querendo que Jesus passe a mão na cabeça delas para poder continuar do jeito que tá, porque é mais fácil a gente pegar uma parte, igual a submissão, que eu amo falar sobre submissão. É mais fácil pegar uma parte da Bíblia que me convém e falar o que me convém. Ah, não, mas essa daí já não me convém porque meu marido é assim, o meu marido é assado. Então a gente pega partes da Bíblia para poder viver conforme a palavra. Sim, muitos são chamados e poucos escolhidos, não é verdade? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu fui escolhida. Então, Estamos aqui, né? Estamos aqui para isso. Estamos aqui. Aí uma coisa que eu tava lendo também foi que quando Davi negou as características de Saul, as armaduras de Saul, o que aconteceu? Ele rejeitou as características e atribuições que eram de Saul. Então, por que ele fez isso? Porque ele tinha a identidade dele tão firmada em Cristo, que ele não precisava das armaduras e das coisas de Saul. Ele confiou nele, na presença de Deus. Porque o que adianta a gente estar bem armado para a guerra? Eu até notei isso. O que adianta a gente estar armado para a batalha se com aquelas armas não seriam as próprias de Davi? Então, dizer não, a gente tem que saber falar não, né? Porque muitas vezes a gente só vai falando sim, vai falando sim, 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 e não sabe falar não. Então, dizer não provou que Davi era tão bem resolvido consigo mesmo que ele confrontava com o que ele tinha em mãos. Então, a gente tem que falar não e confrontar com o que a gente tem em mãos. A gente tem que ter mais ousadia e confiar mais na gente. Porque se a gente sabe a nossa identidade em Cristo, a gente sabe que nada vai nos abalar. Ainda que tenhamos circunstâncias, que tenhamos dificuldades, a gente tem a nossa base firmada nele, a fé é inabalável. O que é a fé inabalável? O que a gente falou aqui no início. É a certeza daquilo que a gente não vê. Quando a gente tem certeza que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer, pode estar caindo o mundo, pode estar pipocando coronavírus aí à torta e à direita, mas você sabe que ele vai fazer a diferença, que está nas mãos dele, não na sua. Sim. E para de querer agir com as próprias mãos. O que mais tem hoje é pessoas querendo resolver as coisas com as próprias mãos. Quando é o Senhor... Claro que tem coisas que a gente tem que resolver, que é a nossa mão que tem que ir lá e fazer. Mas para as outras coisas, quem faz é o Senhor. Desculpa, gente. Então, o que a gente percebe nesse discurso de Davi com Saul? Que pessoas estão buscando ser aceitas pelos outros. Então, vai pegando as armaduras dos Sauls da vida para serem aceitas, quando na verdade elas só precisam ser elas mesmas. Por que Davi foi quem ele foi? Porque ele foi ele mesmo. Mesmo com todos os erros, mesmo com todos os pecados, com tudo que ele cometeu, ele era autêntico. Sim.
E sabe que isso aí, ó, vai de encontro com outra live que eu fiz, que a gente tava falando de autoestima. E aí a gente entrou nessa questão do propósito, né? De quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa de aprovação dos outros. Tô indo pegar uma água. A gente não precisa de aprovação dos outros, né? Então, quando você não precisa de aprovação dos outros, você não fica falando amém pra tudo que todo mundo fala, né? E, enfim, aí me lembrei agora, você viu como as lives vão se complementando? Que vai voltando. Isso aqui serve, isso vale pra você, porque olha só, pessoas autênticas têm personalidades fortes, são compreendidas por poucos. Então, o que você está vivendo hoje, poucas pessoas vão compreender. Por quê? Porque é uma característica sua e porque elas não vivem isso. Mas mesmo assim, você não vai desistir, porque você é forte e corajoso, o Senhor te capacitou. Sim. Eu conheço, assim, né? Né? Conheço muitas pessoas, e assim que eu tenho contato aqui no meu Instagram, que estão num momento de vida muito raso, né? Porque, por quê? Porque escolheram, né? Porque escolheram, porque é mais fácil. Eu sei, porque eu já vivi muito tempo no raso. Eu também. E é mais fácil a gente viver no raso. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu acho que quando você conhece a Deus e você quer viver, e você quer ver, não, você passa a querer, né, muito ter esse desejo ardente de viver, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. É provação em cima de provação. E Jesus não falou que ia ser fácil em nenhum momento. Ah, vai ser fácil. Você vai viver em paz na terra quando você conhecer o meu nome, e aí tá tudo certo, tá tudo ganho. Aí você comprou um passe mágico que vai ser tudo maravilhoso. Não! Diz que, né, na Bíblia que tereis turbulações, né? E assim quando você conhece a Deus e você conhece a palavra e você conhece o propósito que você foi chamado, você não contenta mais de pegar e fazer de qualquer jeito e fazer qualquer coisa e viver como todo mundo vive, isso não serve mais para você. E aí você mudar o seu lifestyle, né, que tá muito na moda agora isso, você mudar o seu lifestyle é muito difícil. Você mudar, de repente, os grupos de amigos, de repente o que você mostra para as pessoas é muito difícil e poucos vão entender isso. Não, e Então, quando você tem uma identidade firmada em Cristo, quando você sabe quem você é nele, o do outro já não te serve mais. Então você para de querer viver com as roupas do outro, você para de querer viver da forma como o outro gostaria, porque aquilo ali não te serve mais. Porque a sua identidade é tão grande, o Senhor não fez a gente para ser pequeno. Então, a sua identidade é tão grande nele que você sabe quem você é, que você não precisa de fato do outro. Você não do outro em si, mas você não precisa pegar emprestada a característica do outro, porque você já tem a sua, que o Senhor já te aprovou. Então, a gente para de buscar, de fato, aprovação em pessoas e coloca aprovação em Cristo. É a mesma coisa do casamento. Por que muitos casamentos estão padecendo? Porque as mulheres colocam as expectativas nos maridos, quando, na verdade, a expectativa tinha que estar em Cristo. Não é o marido que vai suprir a sua felicidade, não é o marido que vai te fazer feliz, é Cristo que te faz feliz e autossuficiente. E aí você tem uma pessoa para dobrar a alegria, que é o seu marido, que é o casamento. Mas no casamento não depende da felicidade. Você não vai ser feliz porque o seu marido te faz feliz. Não, você é tão feliz em Cristo que também é feliz com o seu marido. sim, você não depende de coisas ou de pessoas para ser feliz, né? Você depende de você, né? Do que você é em Cristo. E aí o resto é o resto. Simples assim. E aí você para de dar importância para muitas coisas, né? Do mundo, digamos assim. As coisas não te atingem mais da mesma forma, né? É muito incrível isso, assim, como... Isso foi uma coisa que mudou muito, mas não foi no IP. Eu fiz o pior ano, né? O ano passado. Em dezembro, acho que foi. E eu fui no Roadmap, sabe? Que teve em São Paulo. Acho que foi em janeiro. E aí, eu não orava em línguas fazia uns 10 anos, eu acho. E lá eu voltei a orar. Pra você ter uma noção de como foi forte aquilo.
Lá eu voltei. E quando eu saí de lá, eu falei, eu falei, gente, mas o que foi isso? E na mesma semana, eu dei uma virada de chave, assim, em algumas coisas tão profundamente que hoje, assim, eu vejo algumas coisas que há 3, se a gente pegar, né, que de quando a gente, nem sei quando a gente tá em março ainda, né, março, pegar 3 meses atrás que eu ficava, tipo, enlouquecida, hoje eu vejo e eu, tá bom. Ah, tá bom. Tipo, beleza. Eu acho que como é que a gente chama? Esse amor de Cristo, esse bálsamo que ele coloca na gente, nos dá uma tranquilidade, assim, dá uma calmaria, uma coisa assim de você descansar mesmo, sabe, no Senhor, que você para de viver naquela loucura do o que vai acontecer, como é que vai ser, agora mesmo, né? Com tudo que a gente está vivendo. De meu Deus, que loucura, não sei o quê, será que eu vou ficar doente? Será que minha filha vai ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que não sei o quê? Será que o mundo vai acabar? Tipo, quando você tá ali, quando você tá na intimidade, quando você sente o Espírito Santo, né, de Deus derramando na tua vida, você, tipo, só descansa, né? E você realmente descansa no Senhor e fala, beleza, vai dar certo. Já deu certo. O propósito dele é maior. E eu só tenho que entender, né? Realmente, eu tenho que me conectar e entender. Senhor, por que que isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, tal coisa está acontecendo? Ou na minha vida, ou no mundo, né? Ou em alguma situação específica. Você tem que entender porque Deus tem um propósito naquilo. Mas a pessoa só vai entender se ela tiver sensibilidade, porque se ela não tiver sensibilidade, ela vai ser só mais uma na multidão. Ela vai continuar colocando expectativa no outro, quando na verdade as expectativas tinham que ser em Cristo. As pessoas vão nos chatear, as pessoas vão nos enganar, elas vão quebrar as expectativas, elas vão nos decepcionar. A gente mesmo se decepciona. Quantas vezes eu já me decepcionei, mesmo depois de tanto autodesenvolvimento, de tanto esse crescimento espiritual, eu ainda assim me decepciono. A única pessoa que não vai te decepcionar na sua vida é Cristo. Se você entender quem ele é de verdade, porque o mesmo Deus que abre portas é o Deus que fecha portas. O mesmo Deus que coloca os desafios é o Deus que traz a calmaria e que tira os desafios. Mas a gente tem que entender que ele também é um Deus de tempestade, que não é só calmaria, que ele também traz a tempestade. E é preciso ter tempestade, porque senão a gente vai continuar sendo quem? Aqueles crentes meia boca, aqueles crentes que ficam esquentando banco de igreja. E por isso que ele traz essas tempestades, para poder fazer um sacode e a gente levantar. Ele faz isso para nos melhorar, né? Para nos moldar, na verdade, proposital. né? E outra coisa, se as coisas acontecem repetidamente na sua vida, é porque você ainda não entendeu o propósito. Então ele tem que ficar usando a mesma situação, o mesmo processo para você aprender. Então, se você tá lá nas mesmas discussões que seu marido, com tudo ali à volta do casamento, Com nas tudo, mesmas né? coisas, vira e mexe e volta, é porque você não aprendeu ainda. Então, o Senhor vai colocando as mesmas coisas para você poder, de fato, acordar e aprender. Em tudo na vida, né? Seja atitude com o marido, com amigos, com os pais, com os filhos, no trabalho, né? Falamos isso também semana passada em alguma outra live. Atitudes iguais não vão te levar a resultados diferentes. Nunca. Se você tá num processo que você tá vendo que os ciclos estão se repetindo, é porque você não tá fazendo as mesmas coisas, você não tá aprendendo alguma coisa que você tem que chegar e falar assim, meu Deus, Senhor, muito obrigada pela situação. O que eu tenho que aprender com isso? Você tem que botar isso na sua cabeça, você tem que estar assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Tipo, sabe? Você tem que se indignar com isso. Você tem que querer realmente, no fundo do seu coração, falar assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Porque eu não quero mais isso pra minha vida. Porque senão ele vai te responder, ele vai falar e você vai continuar errando, porque você não entendeu nada, né? E Só tapa na cara. Nossa, olha quantos desafios iguais eu passei no meu casamento. Por quê? Porque eu fazia as mesmas coisas de sempre. Eu errava nas mesmas eu fazia as mesmas cagadas de sempre. Aí é incrível. Eu tenho que continuar levando na cara,
para poder um dia eu acordar e falar assim, putz, era isso que eu precisava mudar. Uhum, E a gente, isso. assim, a gente tem que parar de querer que o outro mude, quem tem que mudar é a gente, é a Sim, autorresponsabilidade. Não tem sim, como você mudar o outro. A sua mudança pode, de fato, mudar o outro. Mas para você sim. descobrir, você tem que mudar. Então é fácil Uhum, apontar o dedo e falar, não, ela tá errada, ela tem que mudar. E você? O que você tem que uhum, mudar? É a gente ter uhum. a autorresponsabilidade, olhar no espelho e acordar para a vida. Porque, olha, tem certas coisas que Jesus não vai descer aqui para falar para vocês, não. Tem certas coisas que Jesus já está escrito, ai. Tem certas coisas, eu aprendi isso com a Alexandra Abrantes, tem certas coisas que Jesus não vai descer aqui para poder falar na sua Na cara. verdade, ele só vai descer na hora que for fazer o arrebatamento. Ele Ele já tá não- falado. Então, é exatamente isso. Aquilo que te incomoda no outro é que você precisa ser mudado em você. Você pode saber, aquilo que você coloca, reclama demais no outro, é algo que precisa ser tratado em você. Porque é um espelho o que está acontecendo. Eu sei porque eu Uhum. passei por isso. É. Sabe que Nossa, passei fortemente por isso. quando eu conheci Jesus, assim, eu digo conhecer porque, embora eu tenha sido de família católica, tenha sido batizada, né, quando era bebê, e tenha feito primeira comunhão, aquelas coisas todas que a gente Eu faz, né? também, eu virei É, crente ano passado. e quando eu fui batizada, né, depois e tal, no Espírito Santo, e aí eu falava pra Deus, assim, desesperadamente, falava, Senhor, me dê sabedoria de Salomão, Senhor, eu quero ser tão... Imagina, uma pessoa, né, com 19 anos queria ter sabedoria de Salomão. O que Deus fez? Me deu sabedoria de Salomão? Não, ele me deu Não. tanto pepino nos últimos 10 anos, Pra você, mas ele te tanto deu, pepino você nos pediu últimos 15 sabedoria, não anos, pediu, minha querida? Então pedi... ele colocou O que situações que pra ele você fez? ser sábia. Ele fez eu passar por todo o deserto, assim, olha, só não foi, espero que no meu deserto não precise ser 40 anos, mas ele fez todo o deserto, tudo que ele podia, assim, olha, vou te jogar lá, ó, pá, aqui, ó, tá as cobras, toma. Ah, aqui tá o não sei o quê, pá, aqui tá o dragão, pá, aqui tá não sei o quê, pá, vai. Não, tô longe, né? Muito longe ainda de ser, né? Não tô aí um centésimo do Salomão. Mas, assim, né? Eu consigo notar uma evolução absurda, né? Claro, até porque pô, se de 19 anos a 35 quase, se eu não tivesse evoluído, pelo amor de Deus, né? Eu sei que tem gente que não evolui nesse tempo. Eu conheço muitos, mas assim, né, eu busquei isso e realmente Deus não deu, ele não amoleceu, assim, ó. Eu senti que ele pegou pesado, assim, sabe? Foi assim, ó, tipo, então tá, você vai ter. Mas é porque ele tem propósito na sua vida. Se não Grau, tivesse, glória a Deus. ele não colocava esses desafios nela, né? Mas o Senhor faz isso com a gente. Ele coloca. Eu pedi sabedoria também. E aí, no dia que eu pedi sabedoria, eu senti assim, é sério, eu senti um canal abrindo assim na minha, tipo, de lá pra cá. Só que quando abriu esse canal, começou a surgir tanta coisa, tanto desafio. Tipo assim, você quer ser sábio? Então toma. Pera aqui, casamento, tá. Meu Deus, calma. Calma. Vamos lá, Porque, devagar, calma, filho. Mas aí, calma. sabe que uma conclusão que eu também cheguei, que ó, eu falei é que assim, ó, e eu cheguei também semana passada, conversando com as meninas, eu falei também. É incrível como assim, ó, uma vida, por exemplo, perfeita vai encantar as pessoas. Mas até que ponto as pessoas vão se sentirem empáticas com aquilo? Porque assim, né, Vanessa, imagina você contar uma história linda assim de, então, poderia ter sido a minha história, né? Olha, que legal, 19 anos, entrei na igreja, me converti, daí encontrei um varão abençoadíssimo, me casei e minha vida é maravilhosa. E os últimos 15 anos foram assim, ó, um conto de fadas. Aí venho eu falar aqui de Deus e aí falo para as pessoas, pois então, eu tenho um casamento perfeito há 15 anos, não sei o quê, 10 filhos, e a gente é muito próspero, a gente é muito Eu e meu maravilhoso. marido, a gente falou sobre isso hoje. Aí as pessoas vão dizer, tá, que legal. E aí eu vou falar de Deus e elas vão falar, poxa, que bacana. Então realmente você teve sorte que você conheceu Deus tão cedo, sua vida foi perfeita, maravilhosa, não sei o quê. Mas sabe o que vai Aí vai acontecer? ficar nisso. Você vai Poucas ajudar pessoas. quem? Você não Vou passou por ajudar quem? experiência? Poucas pessoas vão dizer assim, poxa, mas não tem nada parecido com a Aline. Não, sabe? Não... Agora, se eu chegar aqui e contar tudo que eu passei, todos os meus problemas, dizer, olha, gente, passei por isso, foi isso, não sei o quê, nananana. Cara, as pessoas vão ficar assim, ó. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tem um livro que chama A Arte de Ser Imperfeito. Imperfeito. Uma vez eu postei uma foto chorando aqui, e aí as meninas me falaram muito desse livro.
Falou, esse livro é a sua cara, a arte de ser imperfeito. Mas é isso, eu e o Diogo, a gente tem chamado para casamento, né? Então eu faço trabalho com mulheres, ele faz o com homens. E aí, esses dias, esse tempo atrás, a gente teve uma palavra. Ó, vocês têm chamado para casamento. A gente já sabia, mas aí veio essa palavra. O chamado de vocês para casamento é alto. Só que tem um preço. O chamado é esse, mas tem um preço. Para vocês tratarem tudo que vocês precisam tratar dentro do casamento, vocês vão ser provados no casamento. Porque como que uma pessoa tem chamado para casamento e não vive os desafios do casamento? Então, como que você é chamado para algo se você não vive os desafios para poder ajudar as pessoas? A gente só consegue ajudar naquilo que a gente vive. Então, é muito disso. Não que a gente vai precisar ser infiel, vai precisar essas coisas. Não, Sim. mas a gente vai precisar dar, porque senão aqui o Diogo, nossa, olha aí, minhas unhas caindo. Aí eu falei pro Diogo que porque eu falei assim, nossa, agora os problemas acabaram, eu tô bem, tá tudo super bem. O Diogo falou assim, minha querida, agora que os desafios começaram, nosso chamado é pra esse, acorda, eu não quero te desanimar não, mas agora que começou. Agora a peleia vai começar. Ó, Então, a Polly, meu amor, falou que a maneira como o que Deus faz na sua vida vai defini-la. Com certeza. É a maneira como a gente olha o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Porque se a gente não vê a misericórdia dele, a gente não vê ele agindo, esquece. Se a gente não vê tudo que ele está fazendo a partir do coronavírus, olha, essa hora que ele está chamando todo mundo. Mas depois que passar, vão ser poucos os que vão sentar à mesa, porque a hora do chamado é agora. Igual tá muito se falando de avivamento, né? Para ter avivamento, precisa de reforma. Para ter avivamento, precisa limpar a poeira debaixo do tapete. Para ter avivamento, precisa limpar o debaixo do tapete. Então, para vir o novo, precisa limpar o velho. E a gente está o quê? Vivendo dentro das nossas casas para poder quebrar o pau que for preciso, mas principalmente para poder ter união, para a família se unir. E para a gente poder tirar o velho para o novo vir. Me veio uma coisa agora na cabeça, que é o seguinte, é muito engraçado essas situações, né? E, por exemplo, tantas situações que eu passei, o que acontece? Muitas vezes elas nos afastam de Deus. Porque quando a gente comete um erro, quando a gente peca, ou quando a gente faz algo que, né, que não agrada a igreja, que a gente tem aquela religiosidade, a gente costuma se afastar de Deus. Por causa do homem, né? Por causa do homem que julga, aponta. Porque a gente põe as expectativas em homem. E aí, né? E aí a gente faz isso e a gente se afasta de Deus porque a gente acha que não é merecedor. Porque é isso que a gente escuta, né? Então a gente às vezes passa por essas coisas, se afasta de Deus e, por exemplo, hoje eu tô aqui para dizer, não se afastem de Deus, independente do que vocês tenham feito, independente de qual foi, se foi pecado, se foi erro, se não foi, se não interessa da situação, independente do seu passado, independente de qualquer coisa, ninguém pode julgar o outro. E se julgar, deixa julgar. Não, você não pode se julgar. Porque quem pode nos julgar não nos julga, nos aceita, sabe? Então, eu muitas vezes passei por isso. Sabe? Então, quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu passei por isso na minha vida nos últimos anos. Muitas vezes eu me afastei de Deus, muitas vezes eu não senti a presença de Deus, muitas vezes. Mas não era eu que, não era porque eles tinham se afastado, é porque eu tinha me afastado e eu não conseguia mais ver. Mas né? ele estava do seu lado o tempo todo, mas o tempo porque inteiro, você não conseguia enxergar. o tempo inteiro. Ele tá do nosso lado o tempo todo, mas a gente tem que permitir. Porque assim, ó, lá na Bíblia fala que Jesus, quando Jesus ia curar uma pessoa, o que ele falava? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. A todo momento ele falava, a tua fé te curou. Ele mesmo, sendo todo poderoso, filho do nosso Filho de Deus, ele falava, a tua fé te curou. Por quê? Ele só vai agir mediante a nossa fé. Exatamente. Então, antes de pensar que Deus se afastou da gente, a gente se afastou dele. Sabe? Não são os nossos erros que nos afastam de Deus, é a nossa culpa. É o nosso julgamento pessoal que nos separa. Antes do outro julgar, a gente já está se julgando, né? A gente já está falando.
a gente já tá se culpando e já tá falando, uau, eu não sou merecedora da graça de Deus porque eu errei. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E a gente fica nisso. E eu já fiquei tanto nisso, gente. Já passei tanto por isso, de me afastar do Senhor, assim, a ponto de não ter coragem de fazer uma oração. De, sabe, de dizer, uau, quem sou eu para fazer uma oração? Eu não mereço a graça de Deus. Então, eu acredito que tudo isso que eu passei foi também para poder falar isso para as pessoas com propriedade. Não façam isso, não façam isso na vida de vocês em momento nenhum. Independente do que vocês tenham feito, dependendo do tamanho do que tenha cometido, sabe? Ele vai estar ali sempre, 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 sempre buscando estar do teu lado, te protegendo, te ensinando, te acolhendo. E se ele permitiu, talvez, que você fizesse alguma coisa, ou que acontecesse alguma coisa, foi para que tu crescesse, para que tu evoluísse, para que tu melhorasse e para que tu te aproximasse mais. Para que realmente tu, aí na dor, quando você estivesse lá, sofrendo, no chão, você se prostrasse e fizesse, ó, no regaço, chorando e berrando e dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, aqui, independente de qualquer coisa, independente de qualquer erro, eu preciso de ti. Se eu preciso do perdão de alguém, é do teu perdão, não é do meu perdão. Eu mesmo, eu quero me perdoar. Não, Deus não é. É muito egocentrismo da gente, a gente pensar que a gente escolhe alguma coisa, a gente faz alguma coisa, que a gente. Não! Nós fomos escolhidos por ele. E ele vai permitir, inclusive, que a gente erre. E por Ele algum nos propósito. escolheu antes de escolher os nossos pais, antes de qualquer coisa. Ele já tinha escolhido como a gente seria, qual seria o nosso nome. Já estava tudo desenhado nos planos dele. Exatamente. E foi o que a Polly falou. Cristo carregou seu passado inteiro para que você fosse livre para o presente, completamente, realmente. O Senhor, ele colocou Cristo para ter uma aliança com a gente, a nova aliança que veio a partir da vinda de Cristo, porque até então a gente não tinha contato direto com Deus. Ele falava através de anjos com Uhum. as pessoas. E a partir de agora, não. A gente tem livre acesso a ele. A gente ora a qualquer momento. É só a gente falar, Senhor, e pronto, a gente já está falando com ele. Então, a gente tem que entender isso e, de fato, se prostrar, porque chegou a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Chegou a hora da gente, de fato, sentar e ir pro secreto e fazer a nossa parte. E quando eu falo secreto, assim, muitas das vezes a gente fica se sentindo culpado porque não teve tempo de ir pro secreto e orar. Mas você está no secreto na sua mente, ele no seu coração a todo tempo. Então, se você está lavando uma louça, se você está cuidando da sua casa, se você está adorando o Senhor, se está escutando louvor, você já está no seu secreto. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não precisa só de um local específico para poder orar. A gente pode estar em oração em qualquer momento, tomando banho, lavando louça, fazendo comida. Hoje eu estava escutando pregação, fazendo comida. Teve uma outra hora que eu estava escutando louvor e lavando a louça. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade e acordar para ficar sensível ao espírito. Mas como a gente vai fazendo, como a gente vai ter intimidade buscando, a intimidade vem através da busca. Sim. Vanessa, me diz uma coisa, como é que eu sei quanto tempo falta para encerrar? Então, vai aparecer lá em cima, tipo, contagem regressiva. Normalmente é bom você anotar o horário, tipo, pôr um relógio perto de você ou notebook, pra você poder ir contabilizando o tempo. Tá escrito 1.2.21. Pode ser isso não, né? Tá fazendo contagem regressiva? Não sei. Não, tá Tipo, só. 10. Tá parado. 2.21. Mas não falta 1 minuto e 21. Né? Que a gente começou 9, né? São 9h53. A gente começou 9 mesmo, não foi? É. Tá, Pergunta então pro tá. Senhor se você vai ter o seu casamento restaurado. É só Ele que pode te responder. Porque eu não sei o que aconteceu para vocês chegarem no momento que chegou. É só realmente prostrando ao Senhor e entregando o seu coração e pedindo que o Senhor mude o que precisa ser mudado, que Ele tire o que precisa. A minha oração até o final do ano passado era a seguinte: Senhor, muda tudo de lugar, quebre o que precisa ser quebrado, tire do lugar,
O que for, amasse, que doa, não tem problema doer, mas mude. Eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero ter mais o mesmo casamento, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Então, essa oração que você tem que fazer, pedir para o Senhor mudar o que precisa ser mudado, que seja feita a vontade dele e Uhum. gerar valor na sua vida. Então, como você vai gerar valor para você, de repente, restaurar seu casamento? É se amando em Cristo. É se amando. Eita, decidido separar. Tá decidido nada, gente. Todo mundo fala que eu decidi separar. Não tá decidido nada. O Senhor vai usar você para. Ah, o Diogo, meu marido. Você tá assistindo a live, amor? Você estava com Davi. O Senhor usa você para restaurar seu casamento. Então, é o Senhor que vai te usar. Mas você tem que gerar valor na sua vida para que seu marido veja essa mudança. Porque eu não sei o que Uhum. aconteceu para vocês É. estarem separados. E não faça com a força do seu braço, né? Isso é muito importante. Não lute com a força do seu braço, porque é o seguinte, geralmente quando a gente vai lutar com a força do nosso braço, isso pode gerar dor, pode gerar mágoa, pode gerar, enfim, sentimentos E muito um ruins. peso também, né? Porque você E um começa a carregar peso. um peso que não é E seu. tirando que se você trouxer ele pela força do seu braço, ele não vai ficar. Ele pode até voltar, mas ele não vai ficar. Se Porque você você. vai continuar a mesma pessoa. Você não vai Se ter você... tido mudança. Uhum. E ele também não. Né? Porque também a gente não sabe o que essa pessoa fez, a gente não sabe nenhum dos dois. Mas então, assim, não só não traga na força do braço, na força da chantagem emocional, na força do vitimismo, nesse sentido, não faça isso. Só não A faça maior isso. mudança que você pode ter na sua vida é Não fique, mudando ó, para ela falou, eu fico indo Cristo. atrás. Não fique correndo atrás. Não fique indo atrás, correndo atrás. Não vá atrás. Porque isso é você correndo e outra é você se humilhando. Tá? E por mais que a gente tenha que ter, sim, uma simplicidade, que a gente não tenha que ter orgulho, né, assim, de falar o que sente, enfim, mas não corra atrás, porque Deus não fez ninguém para ser humilhado, viu? Então, O Diogo né, não... acabou de falar aqui. Pare de correr atrás e corra atrás de Jesus. É o que a Ali acabou de falar. Você correr para Cristo, não para o seu marido. Uhum, exatamente. Procure no Senhor e se Deus... Ah, não, foi a Núbia que falou. Correr atrás. Eu achei que tinha sido o Diogo. Foi a Núbia que falou. Quem vai trazer ele é Deus. Realmente, quem vai trazer ele é Não, o Deus. Não Diogo falou, existe não... impossível para Deus. Gere a transformação em você, buscando sua identidade em Cristo. Você tem que descobrir quem é você em Cristo. Uhum, exatamente. Porque, eu não sei, né, mas acredito que um relacionamento e um casamento é 50-50 pelo menos, né? Então, se cada um... provavelmente os dois têm a sua parcela, né, de culpa. Claro, nenhum é culpado sozinho. Os dois têm, todos nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Sejam elas boas ou Então, ruins. exatamente. Então, muda você de atitude para começar no seu 50% e deixa que Deus vai agir no 50% dele, né? Trata o seu 50% com você, E com o seu talvez o desenvolvimento, seu com deserto Deus. seja a gravidez, a gestação. Talvez você tenha que passar por esse deserto para poder mudar o que precisa mudar, para você ter maturidade para receber o seu filho, para você ter maturidade para restaurar o seu casamento. Então, esse Uhum, deserto é preciso passar. E aí é uma uhum, escolha sua, passar 40 dias de deserto ou 40 anos de deserto. Por que que o uhum, povo o povo saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, sendo que o deserto tem 200 quilômetros e em 40 dias eles conseguiam atravessar? Murmuração, reclamando. Eles não entenderam o propósito do deserto. Então eles ficaram murmurando. E quando você murmura, você fica andando em círculos. uhum. Então, você vai escolher como é que você vai fazer as suas 40 semanas, não é verdade? Então, assim, agora ela tem um pouco menos, né? Mas já começou. Então, ela tem 40 semanas aí para fazer. E ela, não sei se. Cadê a Maria, né? Maria, não sei se você sabe que a gravidez, o que a gente sente, passa tudo para a criança também, né? Então, é muito importante agora, mais do que pensar no seu marido, é você pensar no seu filho. Pensar. Porque não é só mais você. Não é mais só você. E ele tá vindo com certeza com algum propósito, né? Então, busca agora você ficar bem, pro seu filho ficar bem, se conecta com Deus, deixa Deus agir no tempo dele.